Por que as lutas em sua vida parecem nunca acabar? Porque justamente quando você pensa que finalmente encontrou a paz, uma nova tempestade se levanta, como se Deus não estivesse ouvindo suas orações ou, pior ainda, estivesse ignorando suas lágrimas derramadas? O que está prestes a ser revelado mudará completamente sua perspectiva sobre cada batalha que tem enfrentado. As lutas que parecem querer quebrar seu espírito são, na verdade, o cinzel divino, esculpindo em você uma obra-prima celestial, uma obra tão extraordinária que os principados e potestades das trevas tremem ao contemplar o que você está se tornando através desse processo. A história que seus ouvidos estão prestes a absorver revelará como Deus utiliza cada luta, não para te destruir, mas para te moldar e te preparar para um propósito que transcende sua compreensão atual. Ignorar esta mensagem seria como recusar o mapa que revela o propósito divino por trás de cada lágrima derramada. Esta revelação foi preparada especificamente para fortalecer sua alma neste momento crucial de sua jornada. Nas páginas sagradas, encontramos inúmeros testemunhos de como Deus moldou seus escolhidos através das lutas. Davi enfrentou batalhas antes de se tornar o maior rei de Israel. Jó perdeu tudo antes de receber o dobro. Paulo suportou um espinho na carne para descobrir o poder da graça. E agora é sua vida que está sendo transformada através desse doloroso processo de moldagem. Permaneça até o final para descobrir como essas lutas aparentemente sem sentido são, na verdade, sinais da sua eleição divina e preparação para um chamado extraordinário. Há um propósito celestial por trás de cada noite de choro, cada oração aparentemente não respondida e cada batalha que parece não ter fim. Enquanto mergulha nesta revelação, deixe nos comentários a declaração: minhas lutas não são minha sentença, mas meu processo de moldagem para minha glória vindoura. Pronuncie esta verdade como um ato de fé, reconhecendo que o que parece ser destruição é, na realidade, construção divina, e não negligencie pressionar o botão de like. Esta ação simples carrega em si um princípio espiritual poderoso. Como nos ensina 2 Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito além de toda comparação. Ao valorizar esta mensagem com seu like, está declarando que reconhece o valor do processo, mesmo quando doloroso, e abrindo caminhos para que outros irmãos em luta encontrem esperança através desta palavra revelada. Prepare seu coração para uma revelação que transformará completamente sua perspectiva sobre as lutas que tem enfrentado. O que Deus está realizando através dessas batalhas mudará para sempre sua compreensão sobre o poder transformador que se esconde por trás de cada luta. A terra de Canaã nunca foi gentil com os homens. Entre os altos picos e os vales profundos, os habitantes sabiam que cada dia de paz era conquistado com o preço de muitas lágrimas. E é aqui, nesta terra árida e implacável, que nossa história começa, com um homem chamado Zecar, um guerreiro que nasceu nas sombras da tribulação, mas que, como muitos, nunca imaginou o que o aguardava. Zecar tinha os olhos de um homem que viu a vida em suas formas mais cruas. Aos 27 anos, ele já conhecia a dor de perder o pai, a dor da fome que assolava sua aldeia, e pior que tudo, a dor de ver o próprio irmão, Amon, se afastar da fé em busca de promessas vazias que nunca se cumpriram. Mas era em sua alma que a batalha mais feroz acontecia. Ele sempre se perguntava por que os céus estavam silenciados quando sua dor era tão palpável. O que havia de errado com ele? Onde estava o propósito nas dores que o atravessavam como flechas de fogo? Zecar tentava encontrar sentido nos pequenos momentos.
Cada oração que subia, cada choro no silêncio da noite, era uma tentativa desesperada de alcançar aquele Deus de Israel que parecia sempre distante. Mas a resposta nunca vinha. A dor só aumentava, até que um dia, quando Zécher já não conseguia mais suportar o peso do seu próprio espírito, algo inexplicável aconteceu. Ele estava caminhando pela floresta, como sempre fazia para encontrar um pouco de alívio entre as árvores, quando uma figura apareceu diante dele, mais silenciosa que a própria noite. Um homem estranho, de olhar penetrante e presença imponente, que parecia irradiar uma luz que não vinha do sol. O homem falou com uma voz profunda, mas suave. Zécher, filho de Azer, o que procuras nas trevas? Zécher, tomado pela surpresa, não respondeu imediatamente. O homem continuou com um sorriso enigmático. Você pensa que suas lutas são o fim, mas elas são apenas o começo. Sua dor não é castigo, mas preparação. O que está sendo moldado em você será mais forte do que qualquer tempestade que possa surgir. Cada lágrima derramada não é perdida, mas será transformada em uma lâmina afiada, com a qual você será capaz de cortar as correntes que prendem os outros. Zécher ficou sem palavras. Quem era aquele homem? Como sabia sobre suas lutas? Como poderia um simples guerreiro como ele ser moldado em algo grande? O homem, percebendo a confusão em seu olhar, sorriu novamente, mas agora com uma tristeza que Zécher não pôde entender. Você não vê ainda, mas o que te aguarda será maior do que qualquer reinado ou tesouro que você possa desejar. A dor que você sente agora é o forno que molda o metal bruto, é o fogo que refina o ouro. Mas para que você possa se tornar o que foi chamado para ser, precisará enfrentar mais do que jamais imaginou. Há algo muito mais profundo em você, Zécher, e essa guerra interna que você trava agora será a chave para tudo. O homem desapareceu tão repentinamente quanto havia aparecido. Zécher ficou ali, imerso no mistério das palavras que acabara de ouvir. Como poderia isso ser verdade? Ele, um simples homem, sem riquezas, sem poder, sendo moldado por uma dor que parecia interminável. Os dias passaram, e Zécher começou a perceber algo estranho. As coisas à sua volta começaram a mudar. A cada vez que ele pensava que a paz havia chegado, uma nova adversidade surgia. Um inimigo invisível que se manifestava nas formas mais inesperadas. Seus amigos se afastavam. O povo de sua aldeia começava a murmurar contra ele, e até mesmo sua própria mãe, que sempre fora sua fonte de consolo, parecia distante, como se também estivesse sendo levada por algo que ele não conseguia entender. Até que um dia, Zécher recebeu uma notícia devastadora. Amon, seu irmão, o único que lhe restava de família, havia sido capturado por inimigos da tribo e levado para um cativeiro distante. O mundo de Zécher desabou. Tudo o que ele tinha era agora uma memória distante. Seu irmão, aquele que havia se afastado da fé, agora sofria nas mãos dos inimigos de Israel. A dor de Zécher era quase insuportável. A sensação de impotência o dominava. Ele caiu de joelhos, em desespero, questionando mais uma vez o propósito de tudo o que vivia. Por que ele, de todas as pessoas, deveria carregar o peso de todas essas lutas? Foi nesse momento, no fundo do poço, que a resposta veio, não através de palavras, mas de uma visão. Ele viu uma estrada estreita, cheia de espinhos e pedras afiadas, mas no final, uma luz brilhava como um farol. Ele viu seu irmão, Amon, nas sombras, mas, à medida que a luz o tocava, ele se transformava, uma nova força nascendo de dentro dele, mais forte do que jamais fora. Zécher entendeu que a batalha de Amon não era apenas física, mas espiritual. E ele também precisava lutar essa guerra interna. Com a força renovada pela visão, Zécher decidiu que não permitiria que a dor o destruísse. Ele se levantou, firme em sua determinação, e partiu em busca de seu irmão, decidido a enfrentar os inimigos que o tinham levado, e, mais importante,
a enfrentar os inimigos internos que o impediam de entender o propósito de Deus em sua vida. O caminho foi longo, cheio de desafios e perigos, mas a cada passo, Zecar se tornava mais forte, mais resoluto. A dor, que antes parecia ser sua condenação, agora era sua força, sua lâmina afiada. Ele não estava mais lutando contra a vida, mas com a vida. Não era mais um homem em busca de respostas, mas alguém que começava a entender que as lutas não eram castigos, mas instrumentos de transformação. E quando finalmente encontrou seu irmão, Amon, cativo nas prisões de um inimigo cruel, Zecar percebeu que sua jornada tinha um propósito maior do que ele poderia imaginar. As lágrimas que ele havia derramado não foram em vão, pois ao olhar para Amon, ele sabia que ele havia se tornado o homem que Deus o chamou para ser, um homem capaz de libertar, capaz de amar, capaz de redimir. A vitória não foi apenas a libertação de seu irmão. A verdadeira vitória foi a transformação que aconteceu dentro dele. Zecar havia se tornado finalmente a obra-prima que o Senhor havia começado a moldar no dia de sua primeira luta. Você sabia que a história de Zecar não é apenas uma história antiga sobre um homem de Canaã? Não é apenas um conto distante de um povo que já se foi? Não. Essa história é uma mensagem divina, preparada especialmente para você, neste exato momento da sua vida. Cada palavra que você ouviu, cada prova que Zecar enfrentou, é como um espelho para o que você está vivendo agora. Você é o protagonista dessa história. Não é mais Zecar, mas você. Deus, em sua infinita sabedoria, tem orquestrado essa mensagem para que seus ouvidos ouçam o que o Espírito está revelando. A dor que você tem enfrentado, a batalha silenciosa em sua alma, a sensação de estar em uma luta que nunca termina. Tudo isso tem um propósito muito maior do que você pode imaginar. Talvez você tenha se perguntado, por que Deus? Por que eu? A resposta que você precisa ouvir agora é clara. Você está sendo moldado para algo grandioso. As dificuldades que você tem atravessado não são castigos, não são acidentes do destino. Elas são o cinzel divino, esculpindo em você uma obra-prima celestial, uma obra que os principados e potestades das trevas tremem diante dela. Cada lágrima que você derrama, cada oração não respondida, cada porta que se fecha, tudo isso tem um propósito. Está sendo usado para moldá-lo, para prepará-lo para algo muito maior. E assim como Zecar, você será transformado, saindo mais forte, mais capacitado para a grandeza que Deus tem para você. Você pode estar, neste momento, sentindo como se estivesse no fundo de um poço, sem forças para continuar. Talvez as lutas estejam tão intensas que você não consiga ver a saída. Mas eu te digo, não desista. Zecar também não viu a luz no começo, mas ela estava lá, esperando por ele, assim como a sua luz está esperando por você. O próprio Deus tem preparado o caminho que você está percorrendo. Ele sabe do peso que você carrega, das noites em que o desespero tenta dominar seu coração. Mas saiba que, assim como Zecar, a sua vitória já está garantida. O que você está vivendo agora é a preparação para a grande transformação. O que parece ser destruição é, na verdade, a construção do seu destino divino. Hoje, você está ouvindo esta mensagem porque Deus quer que você entenda que as dificuldades não são o fim da sua história, mas o começo de algo muito maior. Zecar enfrentou a traição, o sofrimento e o abandono, mas tudo isso o levou ao lugar onde ele finalmente entendeu seu propósito. E você, assim como ele, está sendo levado ao lugar onde verá a vitória em suas mãos, uma vitória que não é apenas para você, mas para todos aqueles ao seu redor, para aqueles que você vai alcançar com o seu testemunho. Você será um instrumento de libertação, assim como Zecar foi para seu irmão Amon. Agora é o seu momento. Eu sei que você já se sentiu em algum momento
como se suas orações não fossem ouvidas, como se a luta fosse mais forte do que sua fé. Mas o que você precisa fazer agora é se levantar assim como Zécher fez. Levante-se da sua dor, do seu sofrimento e reconheça que você é mais do que a soma das suas dificuldades. Você é uma obra em processo, uma obra que será revelada em toda a sua plenitude. E quando você perceber isso, quando você entender que Deus está no controle de cada passo da sua jornada, você verá a força que Ele está criando em você. Eu quero te convidar agora a compartilhar uma experiência pessoal nos comentários. Sei que essa mensagem tocou seu coração de uma maneira única. Compartilhe comigo como essa história ressoou com o que você tem vivido, como as lutas que Zécher enfrentou se conectam com as suas próprias batalhas. Diga algo simples, mas poderoso, como: minhas lutas não são minha sentença, mas meu processo de moldagem para minha glória vindoura. Ao fazer isso, você não apenas compartilha a sua experiência, mas também declara sua fé no processo de Deus. Isso é mais do que um simples comentário. É uma declaração de fé que pode impactar a vida de outros ao seu redor. E lembre-se, cada comentário tem um propósito divino. Quando você interage com este vídeo, você não está apenas participando de um momento de reflexão, mas está criando uma comunidade de fé, onde todos nós estamos reunidos como em um culto, compartilhando nossas histórias, fortalecendo uns aos outros e ajudando a espalhar a palavra de Deus. Então, ao deixar seu comentário, você não está apenas escrevendo palavras. Você está compartilhando a sua caminhada com outros, você está testemunhando que a sua luta tem um propósito, que você está pronto para ser moldado pela mão de Deus. E ao fazer isso, você está ajudando outras pessoas a enxergarem a luz no fim do túnel, a verem que mesmo nas maiores batalhas há uma vitória sendo preparada, porque a sua história, assim como a de Zécher, está sendo escrita para revelar a glória de Deus. Neste momento, a sua luta não é sua sentença. Ela é o processo que está te moldando, que está preparando você para algo que vai além da sua compreensão. E ao continuar em fé, ao compartilhar o seu testemunho, você estará declarando que, assim como Zécher, você também se levantará mais forte. Deus está com você em cada passo dessa jornada. Não desista agora, porque a vitória está mais próxima do que você imagina. E quando tudo parecer desmoronar, lembre-se, é justamente nesse momento que Deus está trabalhando mais intensamente. Como no processo de refinamento do ouro, o fogo é necessário para que você brilhe mais forte. E no final, você verá que todas as lutas foram apenas o caminho para a grande vitória que Ele preparou para você. A obra-prima que Deus está criando em você é algo que ninguém poderá deter. Sua jornada está apenas começando, e o melhor ainda está por vir. Em meio à luta e ao sofrimento de Zécher, há uma lição profunda que devemos tirar para nossas vidas hoje. Em sua jornada de dor e incertezas, Zécher não estava apenas enfrentando adversidades externas, mas também uma batalha interna. Uma luta contra o medo, a dúvida e a perda de esperança. Ele se encontrava em um ponto de fragilidade, sem saber se conseguiria continuar. E você, muitas vezes, já se sentiu assim? Já se sentiu como se estivesse à beira do abismo, sem ver saída? Como se o peso das suas lutas fosse mais do que você poderia suportar? Este é o ponto fundamental de nossa reflexão hoje. A luta não é apenas externa, mas interna. Muitas vezes, os maiores inimigos que enfrentamos são os pensamentos que nos atormentam, as mentiras que nos contamos e os medos que nos paralisam. E assim como Zécher, somos levados a um ponto em que a única opção é confiar em Deus, apesar de tudo o que vemos ao nosso redor. O versículo que me vem à mente agora é 2 Coríntios 12:9, onde Paulo nos diz: Mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Este versículo fala diretamente à alma de quem luta, de quem sente que está perdendo as forças. Ele nos ensina que a fraqueza não é um sinal de derrota, mas uma oportunidade para a graça de Deus se manifestar de maneira plena em nossa vida. Quando olhamos para Zecar, vemos que suas fraquezas, seus momentos de desespero e sua luta contra a traição e o abandono não eram o fim de sua história. Pelo contrário, eram o início da sua verdadeira transformação. Deus não queria que ele fosse forte por si mesmo. Ele queria que Zecar experimentasse o poder da graça divina, que ele sentisse, na própria dor, que havia algo mais profundo sendo forjado em sua vida. E é isso que Deus quer fazer em você hoje. Ele não está apenas interessado em curar suas feridas externas. Ele está mais preocupado em curar o que está dentro de você, em fazer com que você experimente sua graça de maneira tão real que quando você olhar para trás, verá que foi exatamente nesse lugar de fraqueza que a maior força foi gerada em sua vida. Isso nos traz a parábola do semeador, que Jesus contou em Mateus 13:3-9. O semeador saiu a semear, e as sementes caíram em diferentes tipos de solo. Algumas caíram à beira do caminho, outras em solo rochoso, outras entre espinhos, e finalmente algumas caíram em boa terra e deram frutos. Agora, o que essa parábola tem a ver com a história de Zecar e com a sua vida? A resposta está no tipo de solo em que a semente cai. O solo rochoso representa aqueles momentos em que, quando as dificuldades vêm, nossa fé parece ser esmagada. As dificuldades das lutas internas, os medos e as fraquezas são como pedras no solo do nosso coração. E muitas vezes é exatamente nessas dificuldades que a verdadeira fé começa a ser cultivada. No entanto, Deus não permite que a semente morra. Ele usa as dificuldades para nos preparar para a boa terra, o solo fértil onde os frutos virão. A transformação que Deus quer fazer em sua vida vai te levar de um solo rochoso para uma terra frutífera, onde você dará frutos de vitória, de testemunho e de fé. Ao refletir sobre isso, não podemos deixar de perguntar: qual é o solo em que você está agora? As lutas e as dores que você tem enfrentado podem estar criando raízes em sua alma, mas elas também são oportunidades para Deus transformar sua vida. Talvez você tenha se sentido como a semente que caiu entre os espinhos, sendo sufocada pela pressão das circunstâncias. Mas quero te dizer, você não está sozinho. Assim como Zecar, você tem um propósito divino sendo preparado dentro de você. O sofrimento que você tem vivido, as perdas, os momentos de dor, tudo isso está sendo usado por Deus para que, no tempo certo, você frutifique de maneira poderosa. Agora, eu quero te convidar a fazer algo muito simples, mas muito significativo. Nos comentários, escreva sua localização e a hora em que está ouvindo essa mensagem. Pode parecer algo simples, mas existe um poder profundo nisso. Ao fazer isso, você não está apenas registrando sua presença aqui, mas está criando uma conexão espiritual com outros que estão ouvindo a mesma mensagem em diferentes lugares e momentos. Isso é como uma reunião de fé, um culto onde todos nós, embora distantes fisicamente, estamos juntos em um propósito comum. E, ao comentar, você também está declarando sua confiança em Deus, sabendo que a sua jornada, sua luta e até os momentos de fraqueza têm um propósito eterno. Cada comentário é um testemunho vivo daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Quando você compartilha sua localização e o momento em que está ouvindo, você está dizendo ao mundo que a sua fé é real, que você acredita no que está sendo falado e que essa mensagem tocou o seu coração. E não se esqueça, ao compartilhar e interagir, você está permitindo que outros, talvez mais próximos de você, também sejam tocados por essa palavra de esperança.
Ao comentar e compartilhar, você está se unindo a uma rede de pessoas que, como você, estão sendo moldadas pela graça de Deus. Você já parou para pensar na grande importância de compartilhar essas mensagens? Cada vez que você interage com o vídeo, você está ajudando a espalhar a palavra de Deus de uma maneira que vai além do que os olhos podem ver. Imagine se todos nós, em nossas lutas, pudéssemos nos unir em um só espírito e declarar: Senhor, eu confio em Ti, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da tempestade. Essa atitude de fé se multiplica de maneira imensa. Então, aproveite este momento e deixe seu comentário. Diga de onde você é, diga quando está ouvindo e, se puder, compartilhe o impacto que essa mensagem teve em você. Isso não é apenas sobre interagir com o vídeo. Isso é sobre nos unirmos como corpo de Cristo em uma jornada de fé, onde cada passo dado é uma prova de que Deus está trabalhando em nós. E ao compartilhar, você está permitindo que outras pessoas também encontrem esperança. E lembre-se, assim como a semente precisa do solo fértil para crescer, suas palavras de fé são sementes que podem transformar o solo do coração de alguém ao seu redor. Não subestime o poder de um comentário, de um ato simples, porque Deus usa até os menores gestos para realizar grandes coisas. Você já parou para pensar no poder transformador da dor? Muitas vezes é a dor que nos empurra para um lugar de reflexão mais profunda, onde começamos a questionar nosso propósito e as razões pelas quais enfrentamos tantas dificuldades. A história de Zecar, assim como a sua, é um reflexo da jornada humana. Em momentos de extrema angústia, nos perguntamos: onde está Deus? Por que Ele permite que eu passe por isso? A resposta, no entanto, não está em entender a dor, mas em entender o propósito por trás dela. Deus não é um Deus distante, que nos vê de longe, mas um Deus que está perto, nos moldando e nos transformando. Quando olhamos para a Bíblia, encontramos inúmeras histórias de personagens que, como Zecar, foram moldados através do sofrimento. Abraão, por exemplo, foi chamado a sacrificar seu próprio filho, Isaque, em um ato de fé que parecia impossível. Mas, nesse processo de submissão, Abraão não apenas obedeceu, mas se tornou o pai da fé, aquele que viu a promessa de Deus se cumprir de uma maneira sobrenatural. E o que isso tem a ver com você? Assim como Abraão, você pode estar enfrentando o sacrifício de algo precioso, mas saiba que esse sacrifício é uma chave para uma promessa maior que Deus tem para a sua vida. Mas as lições não vêm apenas da Bíblia. A ciência também tem mostrado como o sofrimento e os desafios são fundamentais para o crescimento humano. Pesquisas sobre neuroplasticidade demonstram que o cérebro humano é capaz de se adaptar e se fortalecer diante de adversidades. Cada dificuldade enfrentada ativa novas conexões neurais, como se o cérebro fosse um músculo que cresce com o uso. Isso nos mostra que, em um nível físico e espiritual, a dor não é algo a ser temido, mas algo que pode ser usado para nos fortalecer e nos preparar para algo maior. Zecar, assim como muitos de nós, estava sendo transformado em algo mais forte através de suas adversidades. Quando ele pensava que estava caindo, ele estava, na verdade, subindo, sendo moldado de uma maneira que ele nunca imaginou ser possível. E você, não está acontecendo o mesmo com você? Talvez você tenha se sentido quebrado, talvez tenha sentido que suas forças estavam se esgotando, mas saiba que, assim como Zecar, você está sendo preparado para algo maior. Você está sendo transformado em uma versão mais forte de si mesmo, uma versão mais sábia, mais cheia de fé e mais preparada para os propósitos de Deus. Neste século em que vivemos, a maioria das pessoas está tão imersa nas coisas mundanas, nos bens materiais, nas distrações passageiras, no imediatismo, que se esquece de alimentar o espírito. E você, que está aqui agora, ouvindo essa palavra, não é como essas pessoas. Você escolheu se alimentar do pão celestial,
da palavra de Deus que alimenta a alma e fortalece o espírito. O fato de você estar aqui, ouvindo e se permitindo ser tocado por essa mensagem já é um grande passo. Não é por acaso que você encontrou esse vídeo. Deus tem um propósito para a sua vida, e cada momento de luta, de dor, de tristeza tem sido uma ferramenta nas mãos dele para te moldar e te preparar. O protagonista dessa história não é apenas Zecar, o protagonista é você. Ele é um reflexo do que Deus está fazendo na sua vida, e você é o personagem principal da obra-prima que está sendo criada dentro de você. Eu quero te convidar a olhar para dentro de si mesmo agora e ver com os olhos da fé o que Deus está fazendo. Sim, Ele está permitindo que você passe por dificuldades, mas saiba que Ele também está ao seu lado, moldando cada área da sua vida, preparando você para um propósito celestial que você ainda não pode ver por completo. Ele tem grandes coisas reservadas para você. E falando em interagir com o vídeo, não subestime o poder de um simples gesto. Quando você clica no like desse vídeo, está não apenas indicando que a mensagem tocou seu coração, mas também compartilhando sua fé com os outros. Esse simples ato é um testemunho público de que você acredita no poder de Deus, de que você confia no processo de transformação em sua vida. A cada like, a cada comentário, você está participando ativamente de algo maior, de um movimento que alcança e transforma vidas. É como se você estivesse dizendo ao mundo: eu acredito, e isso não é só para mim, é para todos. Então, o que eu te peço agora, como um reflexo do que estamos falando, comente nos comentários abaixo, não apenas sua localização, mas também sua experiência. Compartilhe como essa história ressoou com você, como você está se identificando com Zecar, com os desafios que ele enfrentou e como, assim como ele, você está sendo moldado por Deus para algo maior. Cada comentário é um testemunho de fé, uma luz que brilha no meio da escuridão. Não se envergonhe de compartilhar, porque sua experiência pode ser o ponto de partida para a transformação de alguém mais. Assim como a semente precisa de um solo fértil para crescer, suas palavras de fé podem ser a semente que plantará um futuro cheio de esperança e vitória na vida de outra pessoa. E acredite, sua interação não é apenas sobre aumentar o engajamento. É sobre criar uma comunidade de pessoas que, assim como você, estão dispostas a crescer, a aprender e a se permitir ser moldadas por Deus. Ao comentar, ao curtir, ao compartilhar, você está fazendo parte dessa obra divina. Está permitindo que Deus use você como um canal de bênçãos para outros. Imagine se todos nós fizermos isso todos os dias, espalhando essas mensagens de fé, esperança e transformação por todo o mundo. O impacto será imensurável. Então, antes de seguir para o próximo passo em sua jornada, reserve um momento para comentar, para refletir sobre tudo o que Deus tem feito em sua vida. Não deixe essa oportunidade passar. Aproveite este momento para fortalecer sua fé e para ser uma bênção para alguém. Deus está moldando você, e ao fazer isso, você também pode ser usado para ajudar a moldar a vida de outras pessoas. Ao olharmos para as dificuldades que Zecar enfrentou, podemos encontrar eco em tantas passagens bíblicas que nos lembram que o sofrimento não é em vão, mas tem um propósito divino. Em 2 Coríntios, capítulo 3, 4, Paulo nos ensina: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Essa passagem revela uma verdade profunda. O sofrimento que enfrentamos não é para nos quebrar, mas para nos capacitar a consolar e a ajudar os outros. É no momento da dor que somos mais sensíveis à dor do outro.
E é nesse momento que Deus quer usar a nossa história para curar a história de alguém mais. Zecar, como você, enfrentou perdas, trações e momentos de desespero. Mas em cada um desses momentos, Deus estava ao lado dele, não apenas sustentando-o, mas também preparando-o para que, um dia, ele pudesse ajudar outros a superar suas próprias batalhas. O sofrimento de Zecar, de fato, foi uma ferramenta de transformação, e esse processo divino, muitas vezes invisível aos olhos humanos, é um tema recorrente nas Escrituras. Em Romanos 5, 3, 4, Paulo fala sobre como as tribulações nos produzem perseverança, e a perseverança, caráter, e o caráter, esperança. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, caráter, e o caráter, esperança. Que palavra poderosa! Não é apenas a luta que nos transforma, mas a maneira como respondemos a ela. A perseverança que vem da confiança em Deus nos molda em pessoas de caráter, e esse caráter, por sua vez, nos dá esperança. Deus não quer que você desista diante das dificuldades, mas que confie nele e, através da perseverança, se torne uma pessoa mais forte, mais cheia de fé e mais preparada para viver o propósito dele em sua vida. Quando você olha para a história de Zecar, é impossível não perceber que Deus estava preparando algo grande para ele. E o mesmo é verdade para você. Você não está sendo moldado por uma série de eventos aleatórios ou por um destino cruel. Você está sendo moldado pela mão de Deus, que está em controle de tudo. Lembre-se do que nos diz Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Esse versículo é um lembrete claro de que, mesmo no meio da luta, Deus tem um plano para a sua vida. Um plano de paz, de esperança e de um futuro grandioso. O sofrimento de Zecar, as traições que ele enfrentou, as injustiças que ele viveu, tudo isso não aconteceu por acaso. Deus usou cada uma dessas situações para o formar. E assim, como Deus usou as adversidades de Zecar para transformar sua vida, Ele está fazendo o mesmo com você. Pode ser difícil ver isso no momento, quando as lágrimas obscurecem nossa visão. Mas a promessa de Deus é que Ele nunca nos deixa ou nos abandona. Hebreus 13, 5. Sua presença está sempre conosco, em cada passo da jornada. E é essa presença que nos sustenta e nos dá força para continuar. É importante lembrar também que o sofrimento não é algo que está fora do controle de Deus. Ele pode usar até o mal para o bem, como nos diz Gênesis 50:20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes, que se conserve muita gente em vida. Essa passagem vem de uma das histórias mais impactantes da Bíblia, a de José do Egito. Seus irmãos o venderam como escravo. Ele passou por traições, injustiças e prisões. Mas no final, Deus o usou de uma maneira que ninguém poderia ter imaginado. O que parecia ser o fim era, na verdade, o começo de algo grandioso. O mal que ele sofreu foi transformado por Deus em bem, para o cumprimento de um propósito divino. E o que isso tem a ver com você? Tudo. O que você está enfrentando hoje, mesmo que pareça injusto e sem sentido, pode ser a ferramenta que Deus usará para a sua glória. O que você pensava ser uma derrota pode ser o começo de uma grande vitória. Voltando à história de Zecar, podemos ver como ele passou por muitas fases de desespero e dor. Mas no final, Deus usou sua história para inspirar outros. Ele não foi consumido pelas adversidades, mas transformado por elas. E você, meu querido irmão e irmã, como está reagindo ao seu sofrimento? Está permitindo que ele te destrua ou está permitindo que Deus use-o para te transformar em uma pessoa mais forte e mais cheia de fé?
A escolha é sua. Mas lembre-se, em meio ao desespero, há sempre um propósito divino, há sempre uma lição que Deus está querendo te ensinar. As dificuldades não são em vão. Deus está em cada detalhe, moldando você para algo grandioso. Deus nunca perde o controle. Mesmo quando tudo parece desmoronar, Ele tem um plano que está sendo cumprido. Não desista. Não olhe para os obstáculos como algo imbatível. Olhe para eles como oportunidades de crescer, de se fortalecer e de se aproximar ainda mais de Deus. As tribulações não vão durar para sempre, mas o que você aprender com elas será algo que durará para sempre. Você que chegou até o final deste vídeo, saiba que não foi por acaso. Deus te trouxe até aqui. Neste exato momento, você está ouvindo uma palavra de transformação e fortalecendo sua alma. Acredite, essa mensagem não chegou até você por coincidência. Você é um guerreiro espiritual, alguém com um propósito divino e uma missão que está sendo cumprida a cada passo que você dá em direção à sua vitória. O fato de você ter perseverado até o final deste vídeo não é um simples acaso. É um sinal claro de que Deus tem algo especial para você. Ele te escolheu para viver mais, para fazer a diferença, para ser um instrumento de sua vontade. Hoje, você enfrentou mais uma batalha, mas conseguiu chegar até o fim, e isso merece ser celebrado. Cada minuto assistido, cada palavra ouvida, cada mensagem que tocou seu coração foi um passo em direção ao fortalecimento do seu espírito e à transformação da sua vida. Parabéns, você é vitorioso. Você está se armando com as palavras de Deus, com sabedoria celestial que vai te guiar na caminhada. Quero que saiba que você, que chegou até aqui, está preparado para grandes coisas. Deus não erra em seus planos. Ele sabia que você precisaria dessa palavra, e Ele tem se revelado a você de maneiras maravilhosas. Não importa o que você está vivendo agora, o simples fato de você estar aqui já demonstra que você não está sozinho nessa jornada. Este canal não está aqui para te deixar, não está aqui para te abandonar. Estamos juntos, unidos em uma missão de fé, e juntos vamos enfrentar tudo o que vier pela frente. Agora, para que essa jornada espiritual se fortaleça ainda mais, quero convidá-lo a dar um passo adicional. Antes de continuar com sua vida, pare por um momento e faça algo importante. Verifique se você está inscrito no canal. Acredite, esse gesto vai muito além de um simples clique. Ele representa um compromisso com sua fé, com seu crescimento espiritual. Ao se inscrever, você está declarando que quer fazer parte de uma jornada que vai transformar sua vida, que vai te ajudar a permanecer firme em sua caminhada. Ao se inscrever, você está fazendo uma escolha de fé, uma escolha de transformação. E mais, quero pedir que você comente agora mesmo uma frase que registrará seu compromisso. Eu sugiro: eu sou guerreiro espiritual e Deus me guia em cada batalha. Essa frase é para marcar este momento, para que você declare para o mundo que você não é mais o mesmo. Você reconhece sua força, você reconhece a vitória que Deus tem para a sua vida. Comente agora e saiba que ao fazer isso, você estará se conectando com todos os outros guerreiros espirituais que também estão nessa caminhada, fortalecendo uns aos outros. Eu sei que você pode estar pensando: eu não tenho tempo para prestar total atenção no vídeo agora. E eu entendo. Às vezes, a vida está corrida, há muito o que fazer. Mas eu te digo, não se preocupe. Mesmo que você não consiga ficar totalmente atento, o que importa é que você está ouvindo, que sua mente subconsciente está absorvendo as palavras de vida que estamos compartilhando aqui. Cada palavra, mesmo que você não perceba, está se fixando no seu coração e te preparando para o que Deus tem de melhor para a sua vida. Este canal foi feito para você, para que você não fique sozinho em sua luta espiritual. Ele está aqui para fortalecer, para edificar e, principalmente, para te ajudar a crescer em sua fé.
E vou te dar um segredo. Há mais um vídeo esperando por você. Um vídeo que só você pode encontrar. Algo ainda mais profundo, mais direcionado à sua jornada. E só você tem a chave para encontrá-lo. Deus está conduzindo seus passos para que você o descubra. Não perca a chance de continuar essa caminhada. Busque o próximo vídeo e absorva tudo o que Deus preparou para você. Eu te garanto, você não está sozinho. Você fez uma escolha de fé ao assistir até o final, e essa escolha vai te levar a lugares incríveis. Não se esqueça de comentar, de se inscrever e de buscar o próximo vídeo. Nossa jornada espiritual não para aqui. Estamos juntos nessa batalha e a vitória é certa.